Oi pessoal, eu sou a Isabela e esse é mais um vídeo no Fita Alternativa. Bom, essa semana eu quero falar sobre o filme turco O Milagre da Cela 7. É um filme que vem fazendo muito sucesso aqui no Brasil e ele está disponível no catálogo da Netflix. É um filme que aborda várias questões, principalmente familiares, e que vem emocionando todo o mundo. Então já prepara os lencinhos. E nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho o porquê de tanto alvoroço por esse filme, te dar algumas dicas de filmes parecidos e a gente conversa um pouquinho também do final, que tá dando o que falar. Bora pro vídeo então? Bom, O Milagre da Cela 7, ele não é da Netflix, ele acabou de entrar no catálogo. Na verdade, esse filme é um remake de um longa-metragem sul-coreano e que esse filme também teve duas novas versões na Filipinas e Indonésia. Ah, e vale destacar que o filme não é baseado em uma história real, muita gente tá achando que é, né? Mas não, gente, é só uma ficção, tá? Tá tudo bem. E bom, vou contar um pouquinho do enredo do filme. O Milagre da Cela 7 conta a história do Memo, um pai solteiro que tem deficiência intelectual e mora com a sua filha Ova e a sua mãe Fátima. E eles vivem em um vilarejo da Turquia. Mas o drama começa quando o Memo acaba acusado de um crime que não cometeu e que precisa provar a sua inocência ao ser preso pela morte da filha de um importante comandante do exército turco. Então o filme conta a trajetória do Memo, né, de se provar inocente. E é muito difícil para ele, né, porque ele tem essa deficiência intelectual. Então ele não consegue explicar muito bem o que aconteceu, de mostrar os fatos. E também o comandante, né, o militar, não quer saber muito. Ele só quer prender quem matou a filha dele e o que aconteceu. Então ele vê o Memo como um alvo fácil, né, para conseguir acusar e prender alguém pela morte da filha. E bom, o filme carrega aquela fórmula de fazer o público chorar, né? Na minha visão, pode parecer um pouco apelativo em algumas cenas, mas não quer dizer que não se trata de um filme muito bonito, simples, que tem muitas qualidades, mas que realmente é feito um filme para chorar aí. O que é muito bom por um lado, porque isso agrada muito um público, é um público grande de pessoas que gostam de filmes emocionantes. Além de ser um filme ideal para você conseguir assistir com algum familiar, um pai, a sua mãe, a sua avó, que seja, porque tem essa pegada de filme mais dramático e que fala muito de superação, né? Então eu acho que você consegue atingir mais esse público. E lógico, tem uma violência no filme, mas eu acho que ainda assim se encaixa como um filme ideal para assistir nessa quarentena com a sua família. Então fica aí uma dica. E eu preciso destacar o ator, o Aras Bulut. Eu não sei se eu tô falando exatamente certo o nome dele, gente, mas vamos lá, né? O cara é turco. O Aras entrega uma interpretação linda, ele é muito bom ator. Eu tô, assim, procurando outras coisas pra assistir dele. E eu descobri que ele é muito famoso na Turquia. Ele tem séries e filmes bem famosos lá. Ele é um dos principais nomes do cinema turco. Então eu achei bem legal porque ele chegou aqui no Brasil, né? Eu não conhecia. Mas no filme do Milagre na Cela 7, ele faz o Memo, o personagem principal. Ele consegue trazer a inocência, né, de um personagem que tem deficiência intelectual, mas também mostra a sua visão sobre tudo e como é que ele lida com a situação de ele ser preso ou a sua relação com a sua filha. Além disso, a menininha que faz a Ova, ela é uma atriz muito talentosa e eu acho que eles têm uma química incrível. O pai e a filha, eu acho que são as melhores cenas do filme. E claro, o filme tem seus defeitos, como eu tinha falado anteriormente, é um filme muito emocionante, então tem umas partes mais apelativas para fazer o público se emocionar, mas eu acho que são cenas que podiam ser descartadas, né? Não servem tanto para a narrativa do filme. Eu destaco, por exemplo, a cena da Ova correndo até o muro, né, da penitenciária que tá o pai dela, gritando por ele, né? É uma cena que eu acho que foi um pouco longa e que podia ser descartada, né? Era mais mesmo um momento para fazer o público se envolver mais na relação dos dois. Então eu acho que eles poderiam ter trabalhado melhor essa parte de montagem do filme. Mas para mim, um dos pontos mais positivos do filme é conhecer mais a cultura turca. Eu, por exemplo, não conheço quase nada da Turquia. Então, para mim foi super legal, super positivo conhecer mais sobre a cultura, a política e as pessoas da Turquia. E eu acho que o maior exemplo disso, né, é essa tradição da Ova e do Memo de gritar lingo lingo, xixelé. E eu fui dar uma pesquisada, né, que era isso, né, que eles falavam, e eu descobri que é uma música tradicional turca. O xixelé realmente é garrafas, né, como
tem na legenda, né? Mas Lingolingo, na verdade, não tem nenhum significado. É mais quando na canção tem aquele lá lá lá, nananá, sabe? Então eu acho que um dos pontos principais do filme, além da narrativa, da história, né, dos personagens, e eu acredito que foi a intenção da direção mesmo, porque tem muitas locações, né, a gente vê muita paisagem, então eu achei super legal. Bom, vamos falar sobre o final do filme. Quase todo filme tem aquele clichê narrativo, né, só que lá pro final ele dá esse plot twist que muda toda a história, e eu achei bem legal, porque me surpreendeu. Porque assim, se a gente parar pra pensar, normalmente os filmes de hoje, o final feliz em filmes dramáticos, filmes muito emocionais, não tem muito final feliz, né? Então acaba que quando isso acontece, é o que surpreende. Mas o que eu achei mais curioso do final é que as pessoas começaram a criar teorias em relação aos personagens, o seu passado. Pra mim, essas teorias, eu vou falar um pouquinho delas, não faz muito sentido. Pra mim, o filme, ele tem uma narrativa bem fechadinha. E bom, para ter um contexto, antes da teoria, é que a avó da Ova morre, né, lá mais pro final do filme, e a Ova fica com a professora enquanto o pai dela tá preso, né? E então a única pessoa da família que ela tem ainda viva é o pai. Só que assim, a gente sabe que o Memo vai ser executado em poucos dias. Isso acaba fazendo os colegas, né, de cela do Memo tentarem mudar isso, fazerem alguma coisa para salvar o Memo. Ainda mais porque eles ficam com muita dó da menina, né? Porque ela, tipo, só tem o pai vivo. E durante o filme a gente vê que realmente alguém foi executado, que foi enforcado. Só que aí que entra os flashbacks e a gente vai entendendo um pouco mais do que rolou. E bom, durante o flashback a gente vê que, na verdade, os amigos de cela do Memo e também o diretor da penitenciária bolaram um plano 2 dias antes da execução. E o destaque vai para o prisioneiro que se chama Yusuf, que durante o filme a gente sabe que ele tá lá porque aconteceu alguma coisa com a filha dele, pelo que a gente entende, ele que matou a própria filha, ele se arrepende muito. E ele não quer mais viver, na real ele fala assim, não quero viver nem aqui nem fora da prisão. Então ele fala que ele quer ficar no lugar do Memo e ser executado. E todo mundo fica meio assim, que ele vai morrer e tal, né? Mas parece a única saída, então todo mundo concorda com esse plano. E um objeto do Yusuf, que é bem importante assim para fechar a história do filme, é que ele entrega para o diretor da penitenciária uma caixa de fósforos de metal, que é para entregar para Ova, uma forma de lembrança dele. E no dia da execução, minutos antes, os guardas trocam de lugar o Memo e Yusuf. E além disso, eles bolam um acidente de carro com o comandante, né, o pai da menina que morreu, para ele não assistir à execução. E aí, nesse meio tempo, Yusuf é enforcado e o Memo é levado até a Ova pelo próprio diretor da penitenciária. E aí, nisso, o diretor leva a Ova e o Memo para um barco para eles terem uma nova vida em um novo país. E aí, corta para a última cena do filme, que a gente vê a Ova, já mais velha, vestida de noiva, e olhando para essa caixinha de fósforos de metal. Mas aí que tá, gente. Depois que apareceu essas últimas cenas, as pessoas começaram a criar teorias de que o Yusuf era o avô da Ova. Por que isso? Porque assim, a única coisa que fica meio aberto no filme é sobre a mãe da Ova. Tipo, o que aconteceu com ela, né? E o pouco que a gente sabe sobre a mãe da Ova é o que o Memo conta para os seus amigos na cela. E o que dá pra entender durante o diálogo é que foi um casamento arranjado, né, pela mãe dele, a Fátima, e que não teve festa, então ficou uma coisa meio estranha, assim, tipo, nossa, casamento sem festa e tal. Mas assim, aí que entra a teoria de que talvez ele casou com ela porque ela já estava grávida, ou seja, a Ova não é filha biológica do Memo, que era uma maneira de salvar a honra dela. E aí se criou a teoria de que o Yusuf matou a própria filha porque descobriu que ela estava grávida, ou seja, ela fez sexo antes do casamento, e isso era uma desonra, né, para algumas famílias. Mas pra mim, essa teoria não cola. Eu acho que, na verdade, tem algumas pontas soltas nessa teoria. Eu acho que, na verdade, o filme deixa claro, né, até em um diálogo do Yusuf com um amigo de cela, que ele tava fazendo isso pra salvar um inocente. Eu acho que pra se redimir do crime que ele cometeu, salvando um inocente e a menina, né, pra não ficar sem o pai e tal. Eu acho que foi mais uma redenção do que voltar ao passado e consertar de alguma forma. E bom, agora que eu falei um pouquinho sobre o filme, eu também quero dar dicas de filmes relacionados com o tema. E o primeiro é
é um filme bem famoso, que é Uma Lição de Amor, protagonizado pelo Sean Penn. Ele interpreta um homem que tem uma deficiência intelectual e que cuida da sua filha Lucy. Porém, quando a menina faz 7 anos, ela começa a ultrapassar intelectualmente seu pai. E essa situação chama a atenção de uma assistente social que quer Lucy em um orfanato. Então o pai enfrenta um caso impossível de ser vencido por ele e consegue a ajuda da advogada interpretada pela Michelle Pfeiffer. E esse filme tem na Netflix. E outro filme que talvez tenha aí uma inspiração e que quando eu assisti também me remeteu é o filme A Espera de um Milagre. Esse filme é um clássico do cinema, é assim, eu choro horrores toda vez que eu assisto. O filme é protagonizado pelo Tom Hanks, que faz o papel de um carcereiro, que desenvolve uma amizade com um preso que está no corredor da morte, o Coffey, interpretado pelo saudoso Michael Clarke Duncan, que é condenado injustamente. Ele tem tamanho e força para matar qualquer um, mas seu comportamento é completamente oposto à sua aparência. Ele é totalmente ingênuo, o que também lembra as características do Memo. Ele é inspirado em uma obra do Stephen King, então eu acho que é um filme que vale super a pena assistir e ele tá disponível na Netflix. E outro filme que eu quero indicar, que eu acho que é bem interessante para mostrar uma outra interpretação marcante, neste caso é do Dustin Hoffman, que faz um homem autista, e esse filme rendeu o Oscar de melhor filme, melhor ator, ele também ganhou o Urso de Ouro no Festival de Berlim. O longa conta a história do vendedor Charlie, que é interpretado pelo Tom Cruise, que recebe a notícia da morte de seu pai e retorna à sua cidade natal. Chegando lá, descobre que tem um irmão autista, o Raymond, interpretado pelo Dustin Hoffman, e que seu pai deixou uma herança de 3 milhões de dólares à instituição onde ele mora. Então o personagem, Charlie, decide disputar a sua parte da herança e se livrar da custódia do irmão. Porém, durante o filme vemos essa relação entre os dois se desenvolvendo e também abrindo os olhos do Charlie sobre o autismo. É um filme bem bonito, bem legal de assistir, então fica aí mais uma dica. Por último, eu quero, na verdade, indicar uma minissérie, que é Os Olhos que Condenam. Ele é de uma produção da Netflix. Estou indicando ele porque ele aborda essa questão de um inocente ser condenado, mas também mostra essa invisibilidade dos homens negros, como eles morrem mais e como eles são o maior número de encarcerados do mundo. E bom, eu acho que é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Eu acho que Milagre na Cela 7 merece ser visto. É um filme turco que conseguiu chegar aqui no Brasil, fazer esse sucesso que ele está fazendo. Então eu acho que ele merece todo esse reconhecimento. Eu acho muito interessante como os streamings chegaram para democratizar mais esses tipos de obras não hollywoodianas. Então eu acho que é uma boa oportunidade para conhecer um filme de uma nacionalidade que a gente não tem muito contato. E bom, você já sabe, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar com seus amigos, de ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos e de se inscrever no canal. Então a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada, beijos e tchau!